Agora vamos falar da concepção de história no mundo contemporâneo. Por contemporâneo, entenda-se o contexto do século XX, de amplo desenvolvimento tecnológico que produziu impacto na forma de conceber a relação entre história e natureza. Antes disso, vamos recapitular a ideia central do texto a partir de uma representação triangular. Na concepção grega antiga, o vértice do triângulo é ocupado pela imortalidade. A imortalidade une história e natureza, pois os gregos, por meio da memória dos grandes feitos, acreditavam que os humanos poderiam alcançar a imortalidade que os movimentos cíclicos da natureza acarretavam. Já na concepção cristã de história, o vértice do triângulo é ocupado por Deus. Deus é a força criadora da história e da natureza, que são marcadas pela finitude. A imortalidade só pode ser encontrada em Deus, na perspectiva de uma história sagrada que em alguns momentos se conecta com a história profana. Já na concepção contemporânea de história, Arendt usa o termo moderno, mas eu prefiro o termo contemporâneo para não se confundir com a idade moderna. Enfim, no século XX, o conceito de história pode ser representado pelo triângulo, cujo vértice é ocupado pela tecnologia. A tecnologia é capaz de unir novamente história e natureza, porque a física nuclear, a engenharia genética, a fisicoquímica são capazes de produzir processos naturais da mesma forma que a história produz processos históricos. Isso tem algumas consequências. A primeira dela, que a antiga separação entre história e natureza não existe mais, pois os processos naturais e históricos estão conectados pela tecnologia. A tecnologia no século XX emergiu de uma área de conexão entre história e natureza. O elemento comum entre história e natureza foi o conceito de processo, da mesma forma que o denominador entre história e natureza no mundo antigo era a imortalidade. As palavras-chave da historiografia moderna, desenvolvimento, progresso, evolução, se tornaram também as palavras-chave da biologia e da geologia e mesmo da astronomia. Tá? Aquela antiga distinção cartesiana entre história e natureza é coisa do passado, pois ambas podem ser misturadas em termos processuais. A mesma incerteza que se tem na avaliação e análise do processo histórico se tem também na análise dos processos naturais dessas novas vertentes científicas. E a consequência disso é que, da mesma forma que os humanos podem criar coisas novas na história, eles podem criar coisas novas na natureza. Embora não podemos fazer natureza no sentido de criação, somos inteiramente capazes de iniciar novos processos naturais. São vários exemplos de possibilidade de criar processos naturais sobre os quais não sabemos o que vai acontecer no futuro. Desde a clonagem até um acelerador de partículas, até um vírus criado em laboratório. Isso é uma mudança sem precedentes, porque anteriormente o homem poderia fabricar natureza. Uma escultura de pedra, por exemplo, ela, em essência, é pedra. Tá? Só que agora é diferente. Nós podemos agir na natureza da mesma forma que agimos no curso da história. A história, vista como processo histórico, ela sempre teve essa característica de manter um futuro aberto. Tá? Um grupo de pessoas pode sair nas ruas e criar uma revolução mundial,
como os estudantes parisienses em 1968, ou pode apenas se prestarem ao ridículo de protestar por coisas que não têm nenhuma ressonância no mundo atual. E com isso, a antiga distinção metodológica entre ciências da natureza e ciências humanas, ela não existiria mais, tá? E o sintoma disso foi o surgimento das ciências sociais, que utiliza uma metodologia bastante parecida com a das ciências naturais. Durkheim, um dos fundadores dessas novas ciências sociais, ele diz aí que um fato social é uma coisa, ou pelo menos tem que ser visto como uma coisa, como as outras coisas que existem no mundo. E as ciências sociais, elas buscam prescrever condições para o comportamento humano, da mesma forma que a física prescrevia condições para o comportamento dos processos naturais. Então há uma aproximação metodológica das novas formas de estudar as coisas humanas com aquela perspectiva metodológica das ciências naturais. Só que isso pode trazer um perigo, e o perigo é justamente que a imprevisibilidade que existia em relação ao processo histórico, ela foi transferida para o processo natural. Imprevisibilidade é diferente de imprevisibilidade, tá? Nós podemos prever o futuro, a ficção científica faz isso, a questão é que nós não podemos predizer o que as pessoas do futuro vão fazer das suas vidas, tá? Isso não significa que não podemos prever o que vai acontecer. Significa que não temos controle sobre as nossas criações. A inteligência artificial, por exemplo, tá? Nós não sabemos como ela vai se comportar no futuro e não sabemos como as pessoas do futuro vão se comportar em relação a ela. E o mesmo pode dizer também dos produtos transgênicos. Nós não sabemos quais as consequências a médio e a longo prazo desses produtos. Então, a imprevisibilidade humana, que era comum na história, os franceses fizeram uma revolução, tendo como palavras-chave liberdade, fraternidade e igualdade, e produziu um momento de terror, foi transferida para a natureza. É um paradoxo das consequências, como diria Weber tempos depois. Nós não temos controle daquilo que criamos dentro do processo histórico.